Uma das coisas mais preciosas da vida é a gente ter em quem se inspirar, tem em quem olhar para a vida dessa pessoa e dizer: vou tentar copiar um pouquinho do que ela fez, porque realmente isso é bom. E hoje a gente vai falar sobre a vida de uma pessoa que já faleceu há 800 anos. É bastante tempo, né? Mas boa parte da história dessa pessoa continua viva até hoje, inspirando muita gente. Uma pessoa que abriu mão, inclusive, da fortuna ou dos bens que tinha na sua família, em prol de fazer a caridade pelo outro, em prol de viver, inclusive, também da caridade do outro. E talvez você conheça essa pessoa pelo início de um mantra importante que ela deixou, que tem mais ou menos as seguintes palavras: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, e há tanto ódio no mundo hoje, né? Que eu leve o amor. Pois bem, nós vamos falar no episódio de hoje sobre Francisco de Assis. Falar um pouco sobre as ideias dele e trocar algumas ideias entre nós sobre essas boas ideias. Vem com a gente para mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates e hoje de Francisco. Muito bem-vindas, muito bem-vindos todos e todas que vão nos assistir aqui no episódio hoje de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Eu vou trazer vocês para a conversa, mas deixa eu só contar uma história rápida. Eu e Júlio, então já colocando o Júlio na conversa, vínhamos hoje aqui para gravação falando sobre coisas e tal, e uma hora lembrei de um filme da Marvel, né? Doutor Estranho, né? Cujo personagem principal, Stephen Strange, uma hora depois de sofrer um acidente, perder o controle das mãos e buscar, né, soluções místicas, mágicas para se recuperar e tal, ele descobre um sentido para a vida dele, né? Ele descobre um propósito. Só que ele também acaba ao longo da história perdendo, né, a mestra, né, a anciã, a orientadora dele, e tentando salvá-la, ele diz para ela não ir embora, não morrer ainda e tal. Só contextualizando ele, para quem não assistiu o filme, sem querer dar muito spoiler, mas a ideia é o quê? Ele era um médico que ele sofreu um acidente, era um cirurgião, sofreu um acidente, ele ficou com problema nas mãos, e ele foi buscar toda a cura dele ali, para que ele voltasse a ser tudo aquilo que ele era antes. A princípio, por pura vaidade do eu. Porque ele era, assim, é colocado exatamente dessa forma. Ele é um cara que se achava muito. Era um baita cirurgião na história, muito né? Muito poderoso, muito famoso, e de repente ele deixou de ser tudo aquilo que ele era. Né? Imagina um cirurgião que sofre um acidente e perde o controle dos dedos, né? Exato. Das mãos. Bom, e aí depois que ele recupera, ele entende, né? Que o propósito podia ser muito maior, ajudar muito mais gente e tal. Só que ele perde a grande referência dele, né? A mestra dele e tal. E uma hora, na beira da morte, né? Ele pede pra ela voltar porque ele precisava dela. Porque ele ainda tinha muito que aprender com ela. E aí, eu tô simplificando aqui também, ela vira pra ele e solta a frase emblemática, né? Que a gente discutiu no carro, né, Júlio? Quando ela vira pra ele, eu vou falar em inglês, depois faço uma tradução simples aqui. Ela vira pra ele e fala: Stephen, it's not about you. Stephen, não é sobre você. Né? O propósito na vida não é sobre satisfazer as suas vontades, satisfazer o que você quer. E hoje a gente vai falar de um cara que entendeu muito isso há 800 anos atrás, mais de 800, e tirar alguns aprendizados de algumas ideias que a gente selecionou, que ficaram registradas. Estamos falando de Francisco de Assis, conhecido na Igreja Católica como São Francisco de Assis, né? Mais conhecido de várias pessoas, de várias religiões, por ter sido uma figura muito emblemática, né? Tão emblemática quanto Pailu Soares. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Se São Francisco fosse vivo, Pailu conheceria ele, não conheceria, Júlio? Seria amigo dele. Certamente teria algum contato com ele. O Pailu ia trazer Francisco aqui para conversar com a gente. Imagina que privilégio. Faça de mim seu instrumento. Pô, sensacional. Imagina que privilégio se a gente pudesse sentar. Mas agora estamos brincando, mas estamos falando sério. Imagina uma figura com a vivência toda, né? Então, não vou aqui ficar relembrando toda a história dele, porque de fato as pessoas podem assistir o filme Fratello Solo Sorella Luna, que é a história dele e acho que de Santa Catarina, né? De Catarina, que foi companheira dele também na atitude de exercer a caridade na região da Itália onde eles moravam, Assis, né? A região de Assis. Mas isso a gente pode descobrir ali no Google. Mas falar um pouco das ideias. Imagina que privilégio esse indivíduo poder sentar aqui com a gente e contar um pouco da experiência dele, a gente aprender com ele. Seria... Aliás, cara, boa parte, se não todas, mas boa parte das pessoas que a gente admira muito tem exatamente isso em comum. São pessoas que não vivem para elas mesmas. Né? São pessoas que elas vivem a serviço. Fizeram uma grande né? contribuição para a humanidade. Né? A serviço do outro. E vou desviar um pouquinho aqui, mas depois a gente volta. Mas o que eu comentei também quando a gente estava vindo no carro aqui conversando
sobre o... Eu estava ouvindo um podcast com o Simon Sinek, e daí ele estava sendo entrevistado, né? E a pessoa entrevistou perguntando para ele, assim, Simon Sinek, quem não conhece, é um grande orador aí, um dos caras mais requisitados aí para falar sobre liderança. E esse entrevistador perguntou para ele, mas por que você é tão requisitado, né? O que faz de você ser uma pessoa que sei lá, que chama tanta atenção, né? Por que as pessoas elas buscam você? E daí uma das coisas que ele fala é justamente isso. Ele fala, olha, eu tenho uma mensagem que eu percebi que era importante para muita gente. Que ele fala sobre o porquê, né? Sobre o propósito, né? Aliás. Ele fala muito sobre o propósito na liderança. E assim, eu percebi que isso é importante para os outros. Então, toda vez que eu subo num palco, que eu venho conversar, eu percebo que não é sobre mim. Não é para mim que eu estou falando. Eu não estou fazendo isso para que eu seja exaltado aqui, para receber elogios. Aí ele conta assim, depois que eu saio do palco, inevitavelmente alguém pergunta para mim assim, e aí, como é que foi? E daí ele sempre fala, você tem que perguntar para eles, não para mim. Né? Porque assim, eu vou sair do palco e eu falo, não, fui foda aqui, foi animal. Não, tem que perguntar para as pessoas, porque assim, eu estou falando para eles, para as pessoas que ouviram. Então, as pessoas que estão ouvindo que vão dizer, e aí, como é que foi? Né? Então é isso, cara. Boa parte das pessoas que a gente admira, elas vivem para os outros, não para elas mesmas. São caridosas, né? São caridosas. E é interessante, porque eu posso até sair do palco, seja lá que palco for esse, né? Um palco realmente de uma apresentação, um palco de uma reunião, um palco de um almoço de família, com a sensação de preenchimento. Poxa, eu tô muito satisfeito com o que eu fiz. Né? Entreguei o meu melhor, eu fui o mais amoroso possível, eu tava super irritado, mas eu controlei minha irritação, não descontei em ninguém. Eu saio satisfeito com o que eu pude fazer. Mas, de fato, se a minha presença ali foi útil, esta pergunta tem que ser feita para os outros, né? Se eu servi, essa pergunta tem que ser feita para quem supostamente foi servido por mim, né? Posso começar com uma primeira frase dele que eu selecionei aqui, que eu queria ouvir um pouquinho o que vocês pensam disso e a gente trocar uma ideia? Essa frase é atribuída a outros autores também, e pelo pouquinho que eu pesquisei, nós estamos falando aqui de 800 anos, com traduções em cima de traduções, então claro que deve se perder um pouco. Mas essa frase é conhecida como um todo porque ela diz o seguinte: Senhor, dai-me forças para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E, sobretudo, sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Bom, tem um montão de coisa que a gente pode aproveitar aqui, mas a primeira coisa é que ele começa a frase apelando, né? Algo maior do que eu me ajude. Eu reconheço, né, a minha limitação. Eu peço ajuda para fazer o bem, para fazer alguma coisa direito. Não sei se você já tinha ouvido essa frase. Sim, ela é muito utilizada, né? Outros autores. Mas eu confesso que recentemente é que fui me atentar e fui descobrir, na verdade, que ela também é atribuída a Francisco de Assis. Você vê que cada vez mais a gente vai percebendo que, além da história que você colocou de não é sobre mim, é sobre os outros, o que eu, sobre mim, né? Nesse caso, tenho que fazer pelos outros. E é tudo um se doar. É todo um repassar, é todo um ajudar, é todo um pelo coletivo. Entendem? Vou fazer um paralelo aqui com essa relação que vocês trouxeram da pessoa que nem o Simon Sinek que você falou, que é uma figura pública, uma celebridade, mas que ele entende que ele fala alguma coisa que muitas pessoas estão buscando. Né? O mesmo deveria acontecer para todo mundo que se predispõe a ser um líder. Né? Liderar outras pessoas. E o liderar pode ser vertical, pode ser horizontalizado, enfim, pouco importa. A partir do momento que você escolhe liderar alguém, você tem uma carga de responsabilidade maior. Só que essa carga não é relativa a você. É relativa ao que você faz pelos outros. Olha que curioso que tem nisso tudo. Se um líder percebe que o que ele tem não é o poder, ele tem, na verdade, uma responsabilidade de liderar todo mundo ali. De enxergar algo que às vezes eles têm mais dificuldade de enxergar. De tirar as pedras do caminho das pessoas que precisam performar. Mas, Pedro, excelente ponto. Deixa eu complementar com um ponto a mais. Qual seria a função de um líder
se ele não tivesse ou se ele não tiver liderados? Para que serve um indivíduo que diz, oi, eu sou líder? Quem que eu tenho para liderar? Ninguém. Tá. E para que serve, então, um líder sem liderados? Liderar é literalmente liderar pessoas. Então, assim, tem que... ninguém é líder de coisas. O que você faz? Eu sou líder das cadeiras. O que você faz na sua família? Eu lidero o sofá, a geladeira e o fogão. Não, você usa os objetos. Mas você lidera... Liderança aqui no sentido mais puro e efetivo da palavra, você lidera sua esposa, seu marido, e liderar aqui no sentido de conduzir num projeto, né? Não quer dizer mandar em ninguém. Mas você lidera seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, sua avó, se ela mora com você, um irmão. E aí no mundo corporativo, né? As pessoas que estão ali naquela equipe. Mas ninguém lidera coisas. O que você faz no podcast? Lidera as canecas. Então, ser líder, acho que todo mundo que puder te escutar, Pailu, com o coração aberto e exerça, né, posição de liderança ou queira exercer uma posição de liderança, de verdade, eu quero ser enfático, devia muito ouvir o que você acabou de falar, e a gente está se inspirando aqui em Francisco de Assis, mas em qualquer figura que tenha essa caridade. Se você lidera, então você lidera alguém. E para que faça sentido a sua liderança, tem que ser útil a sua presença. Você tem que agregar algum valor para essas pessoas. Senão não tem nem função. Não tem nem motivo para existir a posição de liderança. Antes de mais nada, é aquela coisa, né? Qual a diferença entre o líder e o liderado no geral? Nenhuma. São dois seres humanos. Só que um foi colocado uma carga de responsabilidade para olhar pelo todo. E o outro foi colocado outra carga de responsabilidade para fazer uma determinada função ou tarefa. Mas ambos são importantes. Um sem o outro e o outro sem um não fecha a conta. Mas eu vou pegar a frase aqui, né, da sabedoria. Eu costumo, nos programas de liderança, nos workshops de liderança, eu costumo provocar os líderes dizendo o seguinte: numa relação entre um que lidera e o outro que é liderado, supostamente, eu brinco, né? Olha o advérbio, hein? Supostamente, um dos dois precisa ser mais maduro. E supostamente deveria ser o líder. Porque se o liderado é mais maduro do que ele, né? Mais no sentido até do líder ser imaturo, então temos uma posição aí trocada. O liderado pode saber mais tecnicamente que o líder. Claro, isso acontece várias vezes. Meu filho sabe muito mais do que eu numa série de atividades da minha casa, coisas eletrônicas e tal. Agora, o que não pode acontecer é o líder ser mais imaturo que o liderado. Não ter sabedoria para distinguir as coisas, né? Saber distinguir o que ele pode mudar e o que ele não pode. Não ter maturidade para assumir a responsabilidade pela solução em vez de ficar reclamando do problema. Uma relação entre líder e liderado, a líder precisa se colocar como uma figura mais madura, sem dúvida alguma. Isso na minha percepção. Precisa ter sabedoria, pelo menos, né, de ler o contexto. Assim, meu ponto de vista, né? A maturidade, ela não vem pronta. Ela é construída, certo? E com base nas vivências que você vai tendo. Então, você vai, por tentativa de acerto e erro, você vai construindo algo que você acredita que é pelo bem maior ou até pela empregabilidade em cima do cargo que você ocupa, no caso, líder, tá? Quando o líder não tem essa consciência, ele tem uma série de embates com a liderança, com os liderados, né? Até o próprio liderado entender que o líder agrega algum valor. Por quê? Não é só o líder que testa o seu liderado. O liderado também testa o seu líder para saber o quanto esse líder pode inspirá-lo, pode servir de referência e pode agregar algum tipo de valor para ele. É uma troca. Constantemente é uma troca. Mas para mim, mais importante que a maturidade em si, que ela vem ao longo do tempo, o líder tem uma responsabilidade que ele precisa se doar. Sim. Ele tem que se doar, mais do que os outros, inclusive. Mais do que os liderados. O líder pode até não ter uma meta específica para ele. É uma meta na qual ele depende dos liderados para cumprir a sua meta. Então, imagina o seguinte: o que eu faço como líder, sozinho, não vai ter resultado. O resultado dos liderados será o meu resultado. O que eu tenho que fazer? Cuidar deles. Não, proporcionar o melhor caminho para esses liderados. Sim. Tirar todas as pedras do caminho. Capacitar, enxergar quem precisa de ajuda, quem precisa de mais energia, quem precisa ser mais parado, por exemplo,
tem que entender que, às vezes, entre o grupo, eles não conseguem enxergar um ponto de equilíbrio. Mas você está falando então que... um papel, então, de homogeneizar ou manter a ordem. Mas olha quantas coisas você trouxe pro papel do líder que gravitam, na minha percepção, todas em torno de que o líder precisa ter a maturidade, a consciência, enfim, de que ele está ali para servir. Quando muitas vezes não sei se muitas vezes, mas com uma constância maior do que eu gostaria, eu vejo uma deturpação do papel, onde líderes colocam-se numa posição muito mais de serem servidos pela equipe do que servir a equipe. Não, eles é que tem que se adaptar a mim. Ué, mas aí é que eu falo da maturidade. Você tem que ser mais maduro do que eles, porque é você que tem que servi-los. E não é servir como subservência, não é se jogar no chão e falar pisa em mim, não é isso. Mas olha quantas responsabilidades são importantes estarem atribuídas ao líder, mas tudo isso me parece que só destrava se ele tiver uma postura de disponibilidade a servir os liderados. Mas aí você colocou bem, Dan. O ponto não é ter a maturidade, porque às vezes a pessoa ocupa o cargo de liderança e tem cargo de liderança inicial e tem um cargo de liderança muito sênior, né? Que aí tem uma série de outras complexidades que são incorporadas a essa função. Mas independente de ser um líder de entrada ou um líder sênior, ele vai ter responsabilidade sobre outras pessoas. Às vezes na entrada, ou até o cara de alta patente, não tem a maturidade. Por N razões. Mas qual maturidade você está falando? De experiência? N razões, N. Mas é que ele precisa ter consciência. A primeira consciência é o quê? Eu tenho uma responsabilidade maior. Mas é maturidade nesse sentido mesmo. Não é só a minha. Porque uma coisa é você ser um especialista, um técnico, e falar, olha, eu tenho uma carga de responsabilidade sobre mim. Eu preciso cuidar de mim e preciso entregar determinadas metas. Entre aspas, quando você vira líder e olha para o cara técnico, você fala assim, porra, minha vida era muito fácil. Né? Mas aí todo mundo quer crescer, todo mundo quer se desenvolver. A gente já falou aqui em outros episódios que as pessoas às vezes chegam num patamar de desenvolvimento profissional que o próximo cargo, o próximo reconhecimento seria numa posição de liderança. Porque é a multiplicação da geração de valor, que é através de pessoas. O indivíduo sozinho ele entrega X. O indivíduo com um monte de gente junto com ele pode entregar X vezes, certo? Então, quando ele é promovido, às vezes, para uma posição de liderança por reconhecimento do que ele é muito bom tecnicamente falando, nem sempre vai caminhar igualzinho. Por isso que é esse cuidado, essa atenção e esse preparo para que a função que o cara vai desenvolver como líder é completamente distinta da que ele tinha como técnico. Sim. Para mim, uma boa definição de liderança, do líder, né? O líder, acho que é aquele que sabe para onde está indo, ele tá guiando ali o carro para um determinado caminho. Então, eu acho que ele tem essa função de guiar, de orientar. Mas, e a forma como ele faz isso é justamente auxiliando e servindo as pessoas que estão efetivamente empurrando o carro, efetivamente... E eventualmente ele também empurrando o carro. E alguém aqui da audiência que está assistindo a gente pode perguntar, mas o que isso tem a ver com o Francisco de Assis? Chicão. Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque o líder, ele tem que ter essa consciência que ele tem que se doar. Ele é um instrumento. E dar o exemplo. Ele é um instrumento para servir as pessoas. Deixa eu contar esses dias eu assisti isso aí, perfeito. Esses dias eu assisti um filme que ele conta uma história real. Lógico que é uma dramatização ali, né? Mas contando uma história real de um movimento que aconteceu nos Estados Unidos no início da década de 70, em que tinha todo um movimento hippie ali, né? Então, essa história se passa ali na Califórnia, inclusive, né? E daí o que acontecia? Tinha um cara que ele era um pastor de uma igreja super tradicional lá, aí vai os velhinhos de terno, gravata, né? Tocando órgão. Imagina uma igreja evangélica nos Estados Unidos. E daí a filha dele, desse pastor, estava meio que adepta ali ao movimento hippie e tal. Então tinha um conflito ali entre a filha e o pai super tradicional, a filha, tipo, jovem, etc. Aí eu sei que caiu lá na casa desse cara um riponga lá, mas adepto de Jesus, falando sobre o evangelho e tudo mais. E daí ele percebeu, assim, né? Esse pastor ali, ele percebeu, falou, cara, a gente não está acolhendo as pessoas que estão buscando algum tipo de verdade. Então, assim, qual que foi a sacada ali de todas as pessoas envolvidas? Você tem todo um movimento jovem que está buscando sentido na vida, que está buscando propósito, está buscando alguma coisa para dar sentido para a vida delas.
Só que muitos desses jovens estão buscando através de drogas, através de algumas coisas que não estão preenchendo ali o que eles precisam. Então, assim, vamos acolher esse pessoal. E daí ele começou a encher a igreja dele de hippie. Né? Aí começou já o estresse na comunidade que ele tinha, porque tinha os velhinhos lá e falou, cara, esse pessoal é esquisito ali, né? Mostra uma cena assim. Esquisito significa diferente de nós, né? Exatamente. Então, assim, mostra uma cena assim, né, da frente da igreja, assim, do lado esquerdo, o pessoal de terno, do lado direito, tudo colorido, né? Aí até que um desses tradicionais ali, né? Fala assim, cara, mas a gente não pode fazer isso. Olha o pessoal, eles estão chegando aqui descalço, com o pé sujo, no carpete que a gente comprou esse ano. No carpete novo que a gente comprou esse ano, com esses pés sujos. Aí eu falando pro pastor isso, né? Tá bom. Aí no domingo seguinte, na hora que eles chegam na igreja, tá o pastor lá com uma bacia assim, lavando o pé do pessoal. Como na passagem do lava-pés de João, né? Eu não sei se essa história é real não, mas assim... Você lembra o nome do filme, por acaso? Se chama O Movimento de Jesus. O Movimento de Jesus. Isso. Muito interessante, muito interessante. Mas é isso, assim, é o líder dessa igreja lavando o pé das pessoas e uma analogia não, mas uma referência direta à história que é contada na Bíblia, que Jesus ele senta e lava o pé das pessoas. Sim. E qual que era o contexto da história? Tava lá Jesus como claramente o líder daquele grupo, né, de 12 apóstolos ali, possivelmente outras pessoas, sentado na última ceia, né, na ceia no dia anterior que Jesus foi crucificado. E na conversa tava lá, eu acho que era Pedro e mais alguém conversando, tentando falar, não, quem que vai ser o braço direito desse reino que a gente está construindo aqui? E eu acho que eles estavam falando ainda, na verdade, talvez ali, sabe? Na hora que Jesus subisse no poder, quem que seria o braço direito na terra, né? Eu não tenho certeza se eles estavam falando de no céu ou realmente... O meu reino não é daqui, né? Talvez estivessem assim, falando daqui, né? Exatamente. Eu acho que eles não tinham essa consciência que ia acabar tudo. Acabar, não. Na verdade, que o reino que Jesus estava falando sempre não era alguma coisa que tinha um fim ali, né? Na terra. Bom, mas é isso. Estava essa discussão. Né? Quem que é o maior aqui, né? Desses 12 aqui, quem que é o cara que manda? E Pedro se achando bonzão lá, né? E outros também. E daí Jesus ele solta, falou, cara, o menor aqui vai ser o maior lá. E daí nessa hora ele pega... Não, acho que é o contrário, né? O maior aqui, lá no meu reino, vai ser o menor de todos ainda. E daí ele fala, né? Quem não se rebaixar a posição de servo, né? De escravo, né? De alguém que está realmente servindo os outros, você não vai ter nem lugar comigo. E daí, nesse contexto, ele pega a bacia, pega a toalha e fala, eu vou lavar o pé de vocês. E daí Pedro fala assim, não, de jeito nenhum. Pedro tenta, né, impedir, né? De jeito nenhum, você não vai lavar meu pé. Eu falei, cara, se você não deixar eu lavar seu pé, você não tem nem lugar comigo. Ele falou, então me dá um banho inteiro. Me dá um banho inteiro porque eu quero estar com você. Então, mas eu estou trazendo isso porque, assim, Francisco de Assis, ele era cristão. Ele viveu convicto. isso. Ele viveu isso... profundamente. Ele entendeu essa mensagem que Jesus estava falando ali naquele contexto, em vários outros contextos também, que a mensagem do cristianismo é uma mensagem de serviço. Tanto é que nesse mesmo contexto, né, na última ceia, se você pegar eu acho que o Evangelho de Lucas, quase metade do livro é falando do que Jesus estava falando nesse momento, nesse último dia, na última ceia. Praticamente metade do livro é sobre isso. E daí, ou seja, Jesus naquele momento ele resumiu muito de toda a mensagem do Evangelho. O Evangelho significa uma boa notícia, né? Uma boa notícia por quê? Deus veio para a Terra e está oferecendo vida para a gente. Essa é a boa notícia. E acho que tem uma outra coisa também, se você me permitir, que é o fato de que Jesus vinha para tirar um pouco daquela mensagem bastante pesada, olho por olho, dente por dente. Se você não cumprir, né, as coisas direito, você vai para o inferno, você vai ser castigado, para uma boa nova que era, a partir de agora, estabelece-se o reino do amor. Exatamente. Não, exatamente. Você precisa amar, né? Deixo uma única mensagem, uma única não, mas uma principal mensagem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Ame Deus de todo o seu coração e ame uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, menos foco na acusação, no dedo em riste, menos foco em dizer o que o outro está fazendo errado, menos foco em acusar o outro e tentar desmascará-lo e mais foco em, irmão, como é que eu posso te servir? Irmã, como é que eu posso ser útil a você? Não, exatamente nesse ponto que ia chegar. Porque a boa notícia é essa, assim, não, Deus veio à Terra, né, na pessoa de Jesus ali, e ele está te aceitando, né, do jeito que você é,
E daí, qual que é a mensagem final, né? Nesse contexto da última ceia, Jesus, ele fala assim, olha, um novo mandamento eu dou para vocês. Um novo mandamento eu lhes dou. Só que assim, pensando, ele está no contexto judeu. O judeu tinha, tipo, muita regra. Tinha centenas, milhares de regras. Quando ele fala um novo mandamento, ele não está... Eu não entendo que ele está dizendo assim, olha, além dos 352 que vocês têm, eu estou te dando mais um. Não, na verdade, ele está falando assim, aliás, a Bíblia é dividida em Novo Testamento e Velho Testamento, né? Você tem um Velho Testamento, que era... Testamento significa literalmente aliança, né? Você tinha uma antiga aliança e a partir do Novo Testamento tem uma nova aliança. Deus está fazendo uma nova aliança com vocês. E o que eu entendo nesse contexto é, olha, vocês vieram até aqui e eu vou te dar um novo mandamento, ou seja, eu vou dar uma nova aliança. Essa aliança vai ser baseada nesse mandamento e esse mandamento ele vai cobrir todos os outros. E daí o que ele solta? Exatamente isso que você falou. Um novo mandamento eu dou para vocês. Da forma como eu amei vocês, agora vocês vão lá e amem os outros também. Assim, da forma como eu acolhi vocês, que eu servi vocês, vocês vão e vão servir os outros. Servir, inclusive, lavando seus pés. Então, mas imagina que para os apóstolos que estavam ali, isso era mais pessoal até do que a gente lendo, né? Claro. Porque, assim, os apóstolos tinham acabado de ter o pé lavado por Jesus. E mais, estamos falando de uma época que as pessoas andavam de sandália em ruas absolutamente sem pavimento, né? Ruas de poeira, de terra. Então, os pés eram lugares absolutamente sujos, se não de algo fedorento, mas no mínimo de muita poeira, de muita terra. Então, você está falando de lavar o lugar que está mais exposto à sujeira do corpo todo. E não só e isso, eu né? lavo. Porque ele estava falando com todos os apóstolos aí. Quem conhece mais ou menos a história sabe. Pô, Pedro era pescador. Assim, certamente não era um cara letrado, não era um cara importante na sociedade. Ele era um pescador ali. E Jesus está falando, olha, da forma como eu amei vocês, vocês vão e amem os outros. Ou seja, eu tirei você de um contexto em que, assim, você era uma pessoa que não tinha importância, não era uma pessoa importante, né, em termos mundanos. Mas eu considero você importante. Ele estava falando para Mateus, que estava ali, né, que é um dos evangelistas também, que era publicano, cobrador de impostos. Cobrador de impostos era a escória da sociedade judaica. Por quê? Ocupação romana, e os publicanos foram lá e cobravam impostos do próprio povo para pagar para os romanos, e enriqueciam com isso. E daí ele decidiu seguir Jesus, mas pô, imagina o fardo que ele carregava, né? E Jesus falou, olha, você que fez um monte de besteira, porque realmente era muita sacanagem, né? O cara cobrar impostos do próprio povo, da forma como eu amei vocês, que eu te acolhi, que eu te amei, você vai fazer o mesmo para os outros. E todos os apóstolos ali tinham todos os seus problemas, e Jesus está resumindo toda essa história, falando, olha, vocês vão servir os outros a partir de agora. E é assim que você vai ser importante para mim. Interessante, porque tem uma frase aqui de Francisco de Assis que eu selecionei, que diz assim, tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas lerão. Exatamente isso. Que paulada, né? Ou seja, a sua vida vai ser um testemunho daquilo que você acredita. Não, blá, 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 venho eu aqui, eu sei que eu falo bonitinho, né? Tenho consciência de que eu tenho alguma habilidade de comunicação, então eu venho aqui, falo bonitinho, construo frases legais, trago as citações, beleza. Aí depois na minha vida eu sou um escroto, eu humilho a minha esposa, eu humilho as pessoas que trabalham comigo, eu humilho meus filhos, eu acho o dinheiro a coisa mais incrível do mundo. Mas depois, quando alguém fala comigo, não, porque Jesus, porque Francisco de Assis me pediu para ser instrumento. Olha, não quer dizer que eu não vou fazer cagada, vou fazer um bocado delas, né? Devo estar fazendo alguma neste momento. Mas a questão aqui é não nos colocarmos numa posição hipócrita. Porque com a nossa atitude, com o nosso comportamento, a gente está muitas vezes sendo um farol para as pessoas, um símbolo daquilo que elas vão se basear e se inspirar. Aí vem o Francisco e diz, tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho, a única boa nova que as pessoas lerão. Pessoas às vezes até analfabetas, por exemplo, vão muitas vezes se basear na conduta de um pai, de uma mãe, de um pastor, de um padre, de uma monja, de uma figura de liderança, de novo, de um chefe. Paulo, quantas vezes você que já liderou tanta gente, eu tive essa oportunidade, Júlio também, sei que muitos que nos ouvem são líderes. Quantas vezes aquilo que a gente vai dizer para uma pessoa, para um colaborador, no sentido até de dizer, olha, eu quero te falar uma coisa que eu observei, uma coisa dura, às vezes até mesmo uma crítica, vai ser a primeira vez na vida dessa pessoa que alguém vai tirar um tempo
para prestar atenção nela e dizer alguma coisa para ela, mesmo que seja uma crítica. Eu já ouvi isso, certamente vocês já ouviram, pessoas falarem para mim, cara, mas eu queria te agradecer. Eu, não, tudo bem, é meu papel. Não é. É que além de tudo, é a primeira vez que alguém se importa comigo. É a primeira vez que alguém olha para mim, mesmo que para me criticar, mas querendo que eu melhore, mas olha para mim e enxerga quem eu sou. Mas você vê aí, a maturidade está no liderado que recebeu, né? Se fosse líder e liderado no feedback. Tem uma coisa interessante aqui que você estava falando. Olha quantos exemplos Jesus nos deixou na questão do liderar, na questão do lidar com outro ser humano. Mas você vê quantas oportunidades a gente tem, ainda voltando para a questão da posição de líder no mundo corporativo, você pode se espelhar nesse mestre, nesse cara chamado Jesus. O cara se doava, o cara era o exemplo, o cara de verdade olhava o todo, né? E ele não tinha essa coisa do, isso aí eu não faço porque eu mais ou menos, eu numa situação de líder, por que eu vou lavar pé de outras pessoas? Não tem isso, cara. O cara que é líder e que é exemplo, ele faz o que precisa ser feito. Exato. Não importa o lugar. Não importa o que e como tem que fazer. Mas tem que fazer. Não, porque assim, ele puxa isso. Porque quando ele faz pelo exemplo, nenhum liderado vai questionar. O cara fala, mas não faz. Isso. O cara fala que tem que ser feito tudo isso, mas ele mesmo não vai arregaçar a manga e fazer tudo isso. Aí você vê o cara fazendo. Acabou. Ele tá liderando pelo exemplo. Então, olha quanta lição tem pra gente aqui, traduzindo isso pro mundo de hoje, né? Pra realidade do momento, que pode ser importante para aqueles que querem se aperfeiçoar nas funções que fazem, para aqueles que querem galgar uma escalada profissional ou, né, uma ascensão econômica dentro da liderança. O melhor líder que pode ser exemplo pra gente aqui, que tem mais de 2.000 anos, é Jesus Cristo. Ele nem tinha iPhone, né? E era esse que Francisco de Assis estava seguindo. Isso, né? Esse é ótimo ponto, Julião. E a gente tá falando de Jesus aqui, apesar do programa ter se proposto a começar, né, a beber um pouco na fonte de algumas falas de Francisco de Assis, porque este era o exemplo de Francisco de Assis. Né? Era na vida e naquilo que ficou registrado da passagem daquele cara, Jesus, né, de Nazaré, que pode não ser de Nazaré, mas era Jesus ali da região da Galileia, que Francisco de Assis se baseia para dizer, pera, agora que eu tomei consciência, e aí de verdade, para não ficar dúvida, a ideia de falar de maturidade não é no sentido de senioridade, quem tem mais conhecimento, mais cabelo branco, é maturidade mesmo, Paulo, que às vezes a gente vê em garotos e garotas de 18 anos, e não vê às vezes em homens e mulheres de 60, que ainda são reclamões, botam a culpa toda nos outros, porque a culpa é do governo, a culpa é do meu vizinho, a culpa é do síndico, da síndica, mas eu não. Eu nunca tenho responsabilidade. E às vezes a gente vê muita maturidade em garotos, né, de 18 anos, de 17 anos, que dizem, é comigo, eu é que tenho que resolver, né, a responsabilidade é minha. E aí eu acho tão importante a gente falar dessas figuras de referência. Exato. Porque é fato que quando você soma senioridade, você tem janela, tem quilometragem, tem bagagem e, além de tudo, tem uma postura madura no sentido de assumir a responsabilidade, tem consciência, né? Banca aquilo que você escolheu, que é uma pergunta que eu faço também sempre que eu tenho oportunidade nos treinamentos. Levanta a mão aqui quem escolheu ser líder. Às vezes o cara tá meio distraído, mas às vezes o cara ouve a pergunta, Paulo, e ele fica meio assim, como assim? O que esse cara quer com essa pergunta? E eu fico, às vezes, meio estarrecido, até brinco com eles. Eu falo assim, desculpa, gente, mas se eu tô num programa de liderança, eu faço uma pergunta. Quem escolheu aqui ser líder? E você não levanta a mão? Quem escolheu, então, pra você? Foi sua mãe que escolheu que você ia ser líder? Foi seu chefe que escolheu pra você que você ia ser líder? E aí, uma vez... Posso até falar o cliente, né? Um cliente enorme, foi a Sabesp. Eu tava fazendo nem era sobre liderança, era sobre protagonismo, o workshop. E aí eu lembro que eu perguntei para uma turma, né? Quem aqui escolheu trabalhar na Sabesp? Aí, um ou dois levanta a mão, assim, os caras meio dormindo, né? Era cedo. Pô, gente, pelo amor de Deus, se não foi você que escolheu, quem foi? Aí o pessoal começa a levantar mais a mão. Aí um cara não levantou, assim, ele tava até com um chapéu, né? De manhã, tava assim, com o cara amarrado, não levantou. Aí eu olhei pra ele e falei assim, amigo, você não escolheu? Ele não. Aí eu pensei, ixi, hoje vai ser difícil, né?
Aí ele falou, não. Eu falei, não? Ele falou, não, eu trabalhava numa empresa assim, assado, cozido e frito. Essa empresa, por circunstâncias ali, foi incorporada pela Sabesp, alguma questão de dívida, tal, etc. E aí, um dia, simplesmente me avisaram que a partir de hoje, eu ia trabalhar na Sabesp. Mas eu não tinha escolhido trabalhar na Sabesp. Aí eu falei, ele tem razão, ele me pegou. Mas como eu também sou tenaz, virei pra ele e falei assim, você tem razão. Aí ele já encheu o peito, né? Peguei o consultor trouxa, né? Eu falei pra ele, não, beleza, posso fazer mais uma pergunta? Claro! Sim, e quem escolheu continuar trabalhando na Sabesp? Aí começou o festival da racionalização. Não, veja bem, mas eu tenho filho para criar. Quem escolheu ter filhos? Não, mas veja bem, uma escola particular é cara. Quem escolheu colocar o filho numa escola particular? E essa consciência, ela é fundamental para quem vai assumir uma posição de liderança, seja formal, tendo um cargo, né? Que aí é mais responsabilidade ainda, seja informal, você sendo, às vezes, o líder num projeto da sua família, um líder num projeto entre amigos, mas eu preciso assumir a responsabilidade. E aí lembrar, e eu vou aqui só fazer eco no que o Pailu já falou, este papel de líder é um papel de servir. E não importa o lugar, porque senão, gente, nós vamos começar a chafurdar na lama da hipocrisia. Né? Mais ainda, quando eu conheço pessoas que se dizem... Eu vou pegar aqui o termo cristão, porque estamos falando, por exemplo, de Francisco de Assis, citando Jesus. Poderia ser budista, poderia ser islâmico, evangélico, espírita, mas o sujeito, por exemplo, se diz de alguma forma cristão e trabalha numa instituição onde ele diz, mas você sabe, né? Aqui as coisas são diferentes, né? Aqui eu não posso ser tão bacana. Aqui eu tenho que entregar resultado, custe o que custar. E aí ele abre mão de valores como, por exemplo, honestidade, como, por exemplo, falar a verdade, como, por exemplo, servir. Porque ali naquele lugar é diferente. E aí eu lembro do Swami Vivekananda mais uma vez, que é melhor ser ateu do que ser hipócrita. Um outro eu vou caminhar já para o final, que a gente se comprometeu a fazer isso aí curtinho, né? Então, só 2 comentários, né? Mas eu lembrei de um outro filme que eu assisti esses dias, que chama O Mauritano. Legal esse? O Mauritano? Nunca ouvi falar. Muito legal esse filme também. E que ele fala sobre um cara que ele estava preso em Guantánamo. Então, sim, os americanos lá doidos para poder crucificar alguém pelo 11 de setembro, né? E manteram centenas de pessoas presas lá, né? Daí eles estavam querendo condenar esse cara aí que teve que confessou sob tortura, né? Que ele tinha participado lá do atentado, e daí tinha um promotor que iria assumir o papel de condenar ele à morte, né? Na justiça dos Estados Unidos. Bom, resumindo a história, mas chega uma hora que o promotor ele percebe, falou, cara, ele não é culpado. Tipo, assim, as provas que colocaram para ele foram criadas aqui, assim, né? Foram forjadas. E daí ele fala assim, não, cara, como cristão, como uma pessoa que se comprometeu a defender a justiça, eu não vou fazer isso. Lógico, foi expulso do exército. Ele era um coronel do exército lá e tinha toda a pressão lá de cima que precisa crucificar alguém pelos crimes, né? Mas é isso. Diante da situação, o que você decide, né? Seguir aquilo que você realmente acredita como princípios ou cumprir aquilo que está sendo colocado para você como trabalho? E só uma última coisa para finalizar, que eu acho que eu não queria deixar de comentar, é o seguinte. Legal, lindo, maravilhoso, né? Então, a gente aprendeu, então, que tem que ser uma liderança de serviço, que a gente tem que servir as outras pessoas, que eu tenho que amar os outros. Só que a gente é humano e falha muito, né? E vários momentos a gente pode falar assim, cara, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer assim. E o que eu acho que o cristianismo reforça muito também mas não é sobre você. Fica tranquilo, eu te aceito do jeito que você é e eu vou te ajudar a conseguir. Não, mas eu não consigo. Mas não é sobre você. Seja instrumento. Seja instrumento. Eu te uso para fazer o que você quiser. Mas é isso. A gente tem que se relembrar, assim, que realmente, às vezes, por nós mesmos, a gente não consegue fazer muita coisa. É uma caminhada, é um processo, tudo isso. É isso, eu fecho com isso. Mestre, e você? Algum ponto a mais para temperar o cérebro de Sócrates, de Francisco? Para mim, assim, mesmo numa posição supostamente maior do que a posição do liderado, dentro desse tema de se doar, de servir, se você tiver a humildade de observar no liderado que ele também te ensina muito, você voa.
Às vezes você está numa posição maior e acha, eu já passei por tudo isso, ou isso aqui já não é mais para mim. A partir do momento que você se fecha, você não cresce e não se desenvolve. Então não adianta só servir, não adianta ser só o exemplo. Se você não se atualiza, e se atualizar é estar aberto a tudo que vem, para tudo que você devolve, certo? Essa conta de entra e sai, ela deve estar sempre em equilíbrio, porque se não estiver, você não está evoluindo. Palavras de Francisco de Assis, a partir do comentário do Pai Lu. Veja se faz sentido como ornam as coisas. A humildade é a chave que abre todas as portas. A vida é um mistério que somente nos é revelado pelos processos do amor. Quanto mais a gente ama, mais ficamos sabendo das coisas escondidas dos que desconhecem essa virtude por excelência. Paulada, né? Profundo. Queridos, muita coisa que dava para falar aqui. Esse papel de servir o outro, muitas vezes olhando para um mundo que é tão sombrio também, né? Às vezes, não sei vocês, eu me pergunto, mas eu vou gravar aqui o podcast, vou ficar 1 hora falando. Eu sei que muita gente vai nos ouvir e vai nos dar um carinho de volta, dizendo, gostei do que vocês falaram, não gostei, mas minha sugestão é essa, porque a crítica também nos faz crescer, mesmo quando dói. Mas às vezes no meu coração, no meu primitivismo, ainda fica aquela preocupação, eu vou fazer tudo isso, mas ainda vai ter aquele indivíduo que vai sair acelerando o carro com tudo, mesmo numa região que ele sabe que tem crianças brincando na rua e tal, né? Bom, eu prometi para mim mesmo, né? Coloquei como meta para mim mesmo esse ano que o meu maior objetivo ia ser aprender a amar, começar a amar mais pessoas que eu entendo que estão num estágio de consciência abaixo do meu. Em termos de caridade, né? Consciência da importância da caridade. Assim como eu acho que figuras como Buda, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, sem dúvida Jesus, olham pra mim e dizem assim, eu sei que você ainda é um egoístinha de merda, né? Que fica guardando um monte de coisa que você nem precisa, mas eu acredito que você vai evoluir. Eu te amo, né? Mesmo no seu processo primitivo. E eu me propus a tentar aprender, a melhorar o meu amor por essas pessoas e não desistir do meu papel. Porque olha que frase bonita de Francisco de Assis. Apenas um raio de luz, de sol, apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. É importante, às vezes, conversar sobre isso. Obrigado por vocês terem topado a gente falar sobre isso, porque às vezes quando eu vacilo um pouco e penso, será que o meu trabalho faz alguma diferença? Seja aqui no podcast, seja no trabalho psicoterapêutico, seja nos workshops, nos treinamentos, nas mentorias. Talvez você, nos trabalhos de arquitetura que faz, Júlio, e recebe às vezes uma crítica, a pessoa só reclama, você fala... será que vale a pena, né? A gente se dedica tanto e a pessoa reclama. Nos trabalhos todos que você faz de liderança, Pai Lu, de consultoria, e às vezes a pessoa vai lá e faz um comentário escroto, né? Desqualificador, e você fala, poxa, a pessoa não sabe tudo que eu me esforcei. Às vezes a gente pode vacilar, eu vacilo. Mas no que a gente vem aqui e conversa um pouco sobre isso, a gente lê juntos e discute uma frase dessa, isso me enche de motivação de continuar. Porque às vezes eu vacilo mesmo. Às vezes eu me sinto fraco. E é importante ter esses guias, né? Essas figuras de... Como é que aquela outra frase célebre do nosso maior líder da história... Qual? Perdoe eles não sabem o que fazem. Enquanto estava sendo crucificado. Exato. No momento suave, né? Crucificado. Passagem de deixar a vida. Legal. Me permitem finalizar o vídeo com a oração de São Francisco, com o mantra que ele deixou, né? E que é tão bonito. Ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, e vai haver, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei com que eu procure mais. Olha só, trazendo o tempo inteiro para ele o papel de servir, né? Consolar que ser consolado. Compreender. Isso aqui é para mim, né? Compreender que ser compreendido. Amar que inclusive ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. E essa última frase a gente pode ficar tanto com o aspecto religioso dela, morrendo, né? Desencarnando é que eu vou para a vida eterna espiritual, ou é morrendo no meu ego, é morrendo no meu orgulho, é matando a minha vaidade que eu vivo para a vida eterna, que é uma vida onde eu sirvo. 800 anos depois e a gente está falando da história de Francisco de Assis.
É isso aí. Coincidência ou não, esse é o ano de 2025, que na numerologia é casa 9, que é o ano dos encerramentos de ciclos e do ressurgimento. Renovação. Que legal. Ontem a Ângela falou isso numa palestra que ela deu lá no Benção de Paz. E que legal que você retomou isso, Pailu. Show. Gente. Vamos nessa? Vamos fazer o nosso papel de sermos instrumento? Obrigado vocês que foram instrumentos, porque saber que alguém vai assistir também nos motiva. Então, a sua audiência é um instrumento para a nossa motivação. Obrigado do fundo dos nossos corações. Falo aqui em nome dos meninos, da equipe toda aqui que está gravando junto com a gente. Nos vemos na semana que vem em mais um evoluído ou em processo de evolução podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Beleza. Valeu, gente. Valeu, pessoal.